Bom dia, pessoal. Bom, hoje então é revisão. Deveria ser tipo revisão para prova, né? Alguma coisa assim. Bom, eu vou começar um pouco de trás para frente com essa coisa das derivadas, porque eu não vou fazer derivada parcial, depois derivada direcional e depois falar da derivada como transformação linear, não. Eu vou fazer o contrário. Eu já vou falar da derivada como transformação linear e aí eu vou voltando e vou chegar nas derivadas parciais. Bom, então nosso contexto é assim, eu tenho uma função f que sai aqui de um aberto de RP e vai para RQ, e eu vou falar da aproximação dessa função f perto do ponto A como uma transformação linear t. Então a ideia é assim, eu quero calcular f de A mais V, e eu quero que isso seja o valor da f de A mais uma aproximação mais um resto, um erro, né? Uma coisa assim. E a ideia é que essa transformação seja uma transformação de RP em RQ, uma transformação linear, e que esse resto satisfaça aquela coisa do resto ir para zero muito mais rápido que esse V vai para zero, né? E a gente expressa isso assim, nesse contexto aí. Só uma observação é que dizer que um vetor, isso aqui é um vetor, né? O resto dividido por um número, isso é um vetor de RQ. E aí, dizer que um vetor vai para zero e dizer que a norma dele vai para zero é a mesma coisa. Eu botei uma setinha aqui em cima desse zero para você lembrar que isso é um elemento de RQ, né? E aqui eu botei sem a setinha porque eu tirei a norma, então isso aqui agora é um número real. Isso é só uma observação. E aí a gente chamou essa transformação linear t da derivada de f no ponto A. Essa transformação t aí. Essa notação é meio carregada, mas eu só queria lembrar você que eu vou pegar ainda essa transformação linear e vou aplicar num vetor v. Não? Vai ser t de v. Então vai ser d de f, a derivada de f no ponto A aplicado no vetor v. Essa função f pode ser mais complicada, pode ser tipo a composição de duas outras funções, né? O ponto onde você aplica, que normalmente eu vou botar entre parênteses, mesmo que seja... Eu podia encher isso aqui de parênteses, né? Mas se a f for só uma função f, eu ponho d de f. O ponto A eu sempre ponho aqui entre parênteses, e o vetor v eu não ponho entre parênteses normalmente. Agora, se for um vetor mais complicado, eu ponho entre parênteses. Esse ponto A aqui, o ponto onde você calcula a derivada da função, pode ser também uma coisa mais complicada. E a função que você está diferenciando também pode ser mais complicada. Eu vou usar essa notação aqui, né? Derivada de f no ponto A aplicado no vetor v. Certo? Então isso é a derivada. T é uma transformação linear e o resto satisfaz essa coisa aqui. E eu vou voltar agora e vou ver então como é que a gente faz com isso, como é que a gente faz a derivada direcional. Então, a derivada direcional era assim, você pega um vetor v, eu vou parar de botar a seta em cima desse vetor v. Beleza, eu não ponho no vetor A, mas eu ponho no vetor v, é uma coisa meio... porque o A é um elemento do domínio da f, né? O vetor v não, é um vetor de RP. Mas eu não vou botar mais essa seta em lugar nenhum, só quando eu cometer algum deslize. Eu vou fazer isso daqui a pouco, eu vou botar a seta de novo. Mas tanto faz esse negócio dessa seta aqui. Agora eu queria calcular a derivada da f no ponto A na direção v. A gente chamou de derivada direcional, né? Apesar de que o v não precisa ser um vetor unitário, né? Então, o que a gente faz? Calcula f de A mais tv menos f de A, divide por t. E aí limite de vetor você faz coordenada a coordenada. Então o limite disso daqui é a derivada direcional, quando existe, né?
derivada direcional da f no ponto A na direção V. Por outro lado, se eu souber que a função f é diferenciável no ponto A, ou seja, ela pode ser aproximada dessa forma, nem sempre você consegue isso, né? Ela pode ser aproximada dessa forma, com esse resto satisfazendo esse negócio aqui. Então, se você souber disso, pega o A e passa para o lado de lá, você vai ter f de A mais V menos f de A. Só que ali eu não estou usando V, eu estou usando TV. Tá? Mas é exatamente a mesma coisa, eu passei o f de A para o lado de lá e dividi tudo por T. Então, f de A mais TV é igual a f de A mais T aplicado no vetor TV, não é mais o vetor T, mais o resto correspondente a esse deslocamento TV, né? E eu dividi tudo por T. Então, eu só passei esse f de A para o lado de lá e dividi tudo por T, né? E aí ficou assim, esse carinha aqui, quando você toma o limite, é a derivada direcional. Esse carinha aqui, dividido por T, como é T de TV dividido por T, e T é uma transformação linear, então esse T aqui ele sai, e aí corta com esse outro, sobra só TV, né? E o resto, fica isso aqui, o resto, não sei o que, dividido por T. A gente sabe que o resto, aplicado em TV, dividido pela norma de TV, a gente sabe que isso aqui vai para zero, quando esse vetor aqui, o vetor que está aqui dentro, vai para zero. Aqui é um pouquinho diferente, mas eu acho que você consegue aí se convencer de que dizer que esse aqui, que quando t vai para zero, esse negócio aqui e esse aqui, os dois vai todo mundo para zero. Como você sabe que esse vai para zero, você vai concluir que esse aqui também vai para zero. É só você dividir pela norma de TV, assim, alguma coisa assim. Tem algum detalhe com o sinal do t, porque aqui é o valor absoluto e aqui não. Aqui o t ele pode ser negativo ou positivo. Só tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas você vê fácil que, sabendo que esse aqui vai para zero, ou seja, a gente já sabe que a função f é diferenciável. Então, esse cara aqui, o quociente, vai para zero. Sabendo que esse quociente vai para zero, a gente chega fácil à conclusão de que esse quociente aqui também vai para zero. A diferença entre esse e esse é praticamente a norma do vetor V. Se você multiplicar isso aqui por 1 sobre norma de V, vira quase esse aqui, a menos de um sinal. Mas ir para zero com ou sem sinal, tanto faz, né? Mas o meu ponto é o seguinte, isso aqui vai para zero, isso aqui é TV. E esse aqui vai para a derivada de f no ponto A na direção V. Então, a derivada na direção de V da função f no ponto A é o lado de cá, quando existe, né? E o lado de cá é só TV mais zero, porque esse aqui é TV constante, porque você corta esse cara aqui, e esse aqui você já sabe que vai para zero. Então, o que eu estou concluindo aqui é que se a função f é diferenciável no ponto A e a diferencial é essa transformação t, as derivadas direcionais são dadas pela aplicação da diferencial no vetor V. Então, essa transformação linear, ela me dá todas as derivadas direcionais. Na verdade, calcular as derivadas direcionais é a mesma coisa que aplicar esse vetor da direção, o vetor V, nessa transformação linear, né? A conclusão é essa daqui, ó. A diferencial aplicada em V é a mesma coisa que a derivada na direção de V e F, lá nesse ponto A. Certo? Então eu fiz o contrário, né? Comecei lá com a função C diferenciável, cheguei à conclusão que nesse caso da função diferenciável, você aplicar o vetor V na diferencial é a mesma coisa que calcular a derivada na direção do vetor V. Lembrando, pode ser que a função tenha derivadas direcionais, mas não seja diferenciável. O que a gente está fazendo é o contrário, né? Se ela for diferenciável, então, na verdade, esse limite aqui vai existir, porque o limite do lado de cá vai ser igual ao limite do lado de cá. O limite do lado de cá existe, porque aqui é constante, aqui a gente sabe que vai para zero. Então, a gente já sabe que o limite do lado de cá vai existir e vai ser igual a t de v. Então, se a função for diferenciável, se existir essa transformação t, ela vai ter derivadas direcionais em todas as direções, e o valor da derivada na direção de v vai ser exatamente
T de V. Né? Em particular, se a gente calcular a derivada na direção da base canônica, vão ser as derivadas parciais. Né? É fácil ver que as derivadas parciais são, na verdade, as derivadas na direção dos vetores da base canônica. Né? Eu não vou escrever isso aqui, porque é um pouco chato, mas qualquer coisa você volta aí para outra aula e dá uma olhada. Né? Então, no final das contas, calcular o valor dessa transformação, isso aqui tudo é uma transformação linear, né? A derivada de f no ponto A é uma transformação linear. Essa que a gente está chamando de t aqui, né? Então, essa transformação calculada no vetor EJ é a derivada parcial com respeito a jésima variável, né? Calculada no ponto A. E aí, você sabe o seguinte, se você tem uma transformação linear e você quer expressar essa transformação linear com uma matriz, a matriz dessa transformação linear é assim, a primeira coluna é o valor da transformação linear aplicada no vetor E1, a segunda coluna aplicada no vetor E2 e assim por diante até o vetor EP. Só que aplicar no vetor E1 é calcular a derivada direcional. Aplicar no vetor E1 é calcular a derivada direcional com respeito ao vetor E1, que é a mesma coisa que a derivada parcial com respeito à primeira variável. Né? Então, assim você constrói a matriz dessa transformação linear, chamada de matriz jacobiana. Então, a gente começou com uma função f, que era diferenciável, e aí agora a gente conseguiu expressar a matriz dessa diferencial usando as derivadas parciais, né? Essa é a matriz jacobiana. Bom, tá muito cheio de letra e vocês gostam mais de um XYZ. Então eu botei um exemplo sem números, continua com muitas letras, mas é um exemplo agora, por exemplo, de R3, é um exemplo, por exemplo, né? É um exemplo de R3 em R2. Então, eu vou imaginar que F é um F de XYZ e que o F do XYZ, eu escrevi A aqui, mas você deveria escrever XYZ, porque você gosta muito dessas letras aí. O F do XYZ, ele tem a primeira coordenada e a segunda coordenada, porque é um vetor de R2. Então, eu vou chamar a primeira coordenada de F1, a segunda coordenada de F2. Então, F1 é uma função que sai do mesmo lugar e vai para R, e F2 também sai do mesmo lugar e vai para R. E aí, a matriz jacobiana vai ser o quê? A primeira coluna é a derivada com respeito à primeira variável, ou seja, a derivada com respeito a x. Né? E a primeira coordenada desse vetor é a derivada da primeira coordenada com respeito a x. Então, a derivada da primeira coordenada com respeito a x é essa entrada da matriz. A derivada da segunda coordenada, né, do resultado da f com respeito a x é a segunda entrada aqui. A primeira coluna é derivada com respeito a x e no final das contas você vai ter assim, a primeira linha é a derivada da f1 e a segunda linha é a derivada da f2. Se você lembra do gradiente, a primeira linha é o gradiente da f1 e a segunda linha é o gradiente da f2. Primeira coluna é a derivada com respeito a x, segunda coluna com respeito a y, com respeito a z. Né? Tudo isso eu acho muito complicado lembrar se você não souber como é que é a matriz de uma transformação linear, se você não souber que essas derivadas parciais, na verdade, são as derivadas direcionais, né? Não souber que derivar uma função, você está fazendo a derivada direcional para transformar o domínio em R, né? Fica aquele A mais TV, e aí agora o seu domínio é essa variável T. Então, quando você faz isso, você tem uma função que sai de R e vai para R2, e você vai derivar essa função, é a derivada na direção do vetor E1. E fazer a derivada, a gente já viu que é fazer a derivada coordenada a coordenada, então essa aqui é a derivada da primeira coordenada, a derivada da segunda coordenada e tudo junto, a derivada da f com respeito
primeira variável, que é a derivada da f na direção do vetor E1. Muita coisa, né? Bom, então essa é a matriz jacobiana. E eu queria chamar a atenção que muitas vezes a gente faz o seguinte: a gente, em vez de chamar de F1 e F2, a gente chama, por exemplo, sei lá, de U e V. Então, F de R2 em R2, aqui é uma outra F aqui, é uma F de XY, e isso, em vez de eu chamar de F1 de XY, F2 de XY, eu chamei de U de XY e V de XY, é a mesma coisa, só que aqui fica uma notação menos carregada, fica a derivada de U com respeito a X, a derivada de V com respeito a X, a derivada de U com respeito a Y, a derivada de V com respeito a Y. Né? É muito comum você não colocar esse XY aqui, e aí fica uma matriz bem simples. As colunas são as derivadas parciais, e as linhas são as coordenadas da função f. Né? Então, se eu não colocar esse XY aqui, essa matriz fica num formato bem mais simples. Vai ser mais comum vocês verem por aí assim, e sem o XY. Né? Muito bem. Aí, visto isso, então a gente já viu a derivada, né, a diferencial de uma função. A gente já viu a matriz, a gente já viu as derivadas direcionais, as derivadas parciais, a matriz jacobiana, e agora a regra da cadeia, que é você querer calcular a derivada da composição de uma função. A regra da cadeia ela diz o seguinte: se a g for diferenciável no ponto h de A e a h for diferenciável no ponto A, então a composta também é diferenciável no ponto A. Né? E a derivada da composta é a composição dessa transformação linear com essa transformação linear. E, em termos de matrizes, fazer composição de transformação linear é fazer o produto de matrizes. Na verdade, foi assim que a gente definiu o produto de matrizes. O produto dessas duas matrizes é a matriz que representa essa composição. Né? Para saber qual é a matriz, você tem que saber qual que é a primeira coluna da composição, e você pegar o vetor E1, colocar aqui, ver o resultado e colocar aqui e colocar lá. Só que o resultado do vetor E1 é a primeira coluna dessa, então você vai aplicar a primeira coluna dessa nessa matriz, vai obter a primeira coluna dessa matriz. Esse é o produto de matrizes. Então, essa regra da cadeia, em termos de matrizes, fica traduzido assim: a matriz jacobiana da composição é a matriz jacobiana da G, calculada em H de A, vezes a matriz jacobiana da H, calculada em A. Essa é a regra da cadeia. A gente tem um caso particular da regra da cadeia, que é quando você tem uma função P que sai de Rn e vai para R. Né? Qual é o caso particular? É porque é uma transformação linear de Rn em R, e a gente sabe que as transformações lineares de Rn em R podem ser representadas com um produto interno. Então, dado uma transformação linear, que é a derivada dessa função P no ponto A, existe um vetor que representa aplicar um vetor V nessa transformação é a mesma coisa que fazer o produto interno do vetor com esse outro vetor aqui. Esse cara a gente chamou de gradiente de P no ponto A. A gente viu propriedades geométricas do gradiente. Ele tem que ser ortogonal às direções onde essa função P não cresce. Né? E isso aqui é um jeito que evita você de ficar trabalhando com matrizes e permite que você use uma maneira mais limpa aí de fazer essas contas. E isso é muito útil quando você junta esse P, que é tipo um potencial, com uma φ, que é tipo uma partícula caminhando nesse potencial. Né? Então você tem assim, ao longo do tempo, tem uma partícula que está andando aqui no domínio dessa P,
Então, essa partícula tem uma posição, para cada posição tem um potencial. Quando você junta essas duas coisas, você tem uma função de R em R, que é objeto lá do cálculo 1, mas que no cálculo 1 você não podia usar a regra da cadeia, porque essas composições elas envolvem várias variáveis, né? Um Rn aqui e tem aqui um Rn. E agora, com a regra da cadeia com funções assim, que resultam numa função de R em R, ela fica expressa assim com um produto interno. Então, a derivada dessa composição, quer dizer, a variação do potencial ao longo do tempo, vai ser o gradiente do potencial naquela posição onde você está nesse instante, produto interno com a velocidade. Né? Tem uma partícula andando nesse potencial aí, e aí a variação do potencial é isso, é o gradiente produto interno com a velocidade. O gradiente no ponto, produto interno com a velocidade naquele ponto. Certo? No fundo, você não pensa muito nessa função φ, nem φ de t, nem nada disso. É o gradiente do potencial no ponto onde você está, produto interno com a velocidade quando você está naquele ponto. Né? Bom, isso é a regra da cadeia. Só que eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa. Eu nesse curso eu procuro evitar essa coisa de x, y e z e tal. Eu gosto de falar da primeira variável, a segunda variável, a terceira variável, ou melhor ainda, eu prefiro falar às vezes de vetores, né? O vetor é 1, vetor é 2, vetor é 3, ou um vetor qualquer. Mas você encontra muito por aí, em vários lugares, você encontra muito notação com esse x, y, z. Quando você fala de uma função p de R3 em R, é comum você assumir que a primeira variável é x, a segunda é y, a terceira é z, mas você poderia assumir que a primeira é u, a segunda é v, a terceira é w, e isso causa uma certa complicação. Né? Você poderia muito bem chamar a primeira de y, a segunda de x, e aí quando você dissesse a derivada com respeito a x, as pessoas iam ficar sem saber, né, o que é. E aí isso junta com o seguinte: aqui eu estou tratando u, v e w como sendo variáveis, mas se eu fosse falar daquela função φ que me fala da posição da partícula num determinado instante, eu poderia chamar as coordenadas dessa função φ de coordenada u, coordenada v e coordenada w. E aí eu teria três funções, u de t, v de t e w de t. Então, o u aqui faz papel de uma função, o u aqui faz papel de uma variável. E aí, aplicando isso nesse contexto que a gente estava aqui do gradiente, deixa eu botar aqui minha folha, né? Quer dizer, a derivada é o gradiente da P no ponto onde você está, produto interno com a velocidade, fica assim. A derivada da P com respeito a U, porque U é a primeira variável, no ponto φ de t, vezes a derivada da U com respeito a t. Agora eu estou falando dessa U aqui, né? Então, as funções P e φ não tem nada a ver uma com a outra. Você tem o potencial do ponto, independente de você ter ou não partículas andando naquele ponto, né? Então, esse U, esse V, esse W podem ser qualquer coisa. V e W não tem nada a ver com a posição da partícula. Pode ser qualquer coisa, inclusive pontos onde a partícula não passou. E você pode derivar a função P em qualquer ponto, inclusive onde a partícula não passou. Então, aqui a derivada da função P com respeito à primeira variável. Vezes, aí agora é uma função U, essa função é de R em R, porque ela pega um instante t e leva nesse número, que é a coordenada. Então, essa aqui é a derivada de U, lá do cálculo 1, no ponto t. E aí, esse é o produto interno, né? Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais, faltou um mais aqui, esse vezes esse. Fica, a notação assim fica muito
carregada, cheia de em qual ponto que está calculando o que. Então é muito comum vocês verem isso assim. Então a regra da cadeia com o gradiente, que a gente tinha escrito assim, né? É o gradiente de um produto interno com a derivada do outro, que é a velocidade, vai ficar assim. É o gradiente, produto interno com a velocidade, que são esses outros três aqui. Aqui você não está indicando em qual ponto que você está calculando essas derivadas, fica tudo meio implícito, né? Porque você sabe que isso aqui é uma composição, então a derivada da φ você vai calcular no instante t, e a derivada da p você vai calcular no ponto φ de t, que é onde você está no instante t, quando você está calculando o potencial composto com essa posição aí, né? Eu não gosto muito, eu tenho uma certa aversão. É uma notação boa, na verdade, mas eu não gosto porque ela gera muita confusão. Porque parece que, de alguma forma, a função P depende da φ. A P não tem nada a ver com a φ, mas você pode compor as duas, né? A posição da partícula não tem nada a ver com existir ou não um potencial naquele ponto e quanto que vale o potencial naquele ponto. Agora, se você quiser saber o potencial nesse instante de tempo, aí sim você está falando da composição. Eu vou usar um exemplo aqui para explicar um pouco mais porque que eu acho confuso misturar variável com função. Às vezes você chamar o U de coordenada, às vezes você chamar o U de posição no instante t, U de t, né? Eu vou fazer o seguinte, tem uma expressão conhecida que relaciona pressão, volume e temperatura. Isso aqui é um N, esse PV igual a nRT. Isso aqui é, sei lá, número de Avogadro, qualquer coisa assim. Essa relação, ela na verdade não tem nada a ver com a função. Perdão, a questão é a seguinte: eu quero pensar numa expressão que está relacionada com a pressão, com o volume e com a temperatura, né? Então eu poderia ter uma função PV dividido por T. Isso é uma função que depende de P, de V e de T. Pega três variáveis e leva num número, né? PV dividido por T. E o que eu estou dizendo aqui é que eu vou me restringir aos lugares onde essa função dá uma constante, né? PV dividido por T igual a essa constante NR. Mas a função PV dividido por T não precisa dar NR. PV dividido por T. Se P é uma variável, V é uma variável, T é uma variável, você pode dar qualquer coisa, né? A única restrição que você tem aí é que T não pode ser zero. Você tem uma função PV dividido por T igual a uma constante, né? Normalmente nos livros de química, você não vê ninguém falando que, pelo menos eu não vejo, mas pode ser que tenha. PV dividido por T, você quer restringir a essa situação onde essa coisa dá uma constante, né? Como se você estivesse restringindo o domínio desses três números, uma coisa em R3, e pegando só essa região onde PV dividido por T dá essa constante. O que a gente faz é tratar assim, P como sendo uma função de V e T. Então, P depende de V e depende de T, porque você já tem o número de partículas lá e essa constante estão fixadas. Então, você tem uma função P que depende de V e T. Por outro lado, você podia dizer que V depende de P e T, ou que T depende de P e V. Então, são todas funções que estão umas relacionadas com as outras, né? Eu pessoalmente ia preferir tratar dessa função PV dividido por T, e aí eu ia querer tratar da situação onde essa relação PV dividido por T é uma constante. Mas é muito comum você falar assim, uma transformação, você vai aplicar qualquer coisa, você vai aumentar a temperatura do recipiente lá e você vai de alguma forma garantir que a pressão fique constante. O povo faz esse tipo de coisa.
O ponto é o seguinte, é que no momento que você disse que a pressão vai ser constante e você tem essa relação aqui, o volume passa a ser uma função da temperatura. Então, se você sabe que isso aqui é constante, que essa relação vale, se você souber a temperatura, a pressão essa é constante, você divide aqui, você vai ter o volume é uma função da temperatura. Ou a temperatura é uma função do volume. Tudo aqui é uma coisa, é função da outra. Mas o que eu quero fazer é o seguinte, imagine então que eu vou tratar esse V, que aqui era variável, como uma função V de T, depende da temperatura. Isso depois que eu estabeleci que eu estou interessado só em P, V e T, onde essa relação vale e onde esse P é uma determinada constante. Porque esse P não é constante, né? Com essa relação aqui, P é igual a esse número dividido por V, não é constante. Mas o que a gente está dizendo aqui é, se eu quiser considerar só os V's e os T's, onde isso é constante, aí as variáveis que eram todas independentes, elas começam a ficar dependentes umas das outras, né? E aí eu tenho agora aqui então uma função P, que depende de V e T, mas o próprio V depende de T. Então eu tenho uma função que depende só da temperatura. Isso depois que eu estabeleci que a pressão eu vou de alguma forma conseguir mantê-la constante e que eu sei que essa relação vale. Agora eu tenho uma pressão que depende só da temperatura, porque o volume vai ser decidido pela temperatura. Claro, na verdade esse P é constante, então ele não depende de nada. Mas é muito comum você querer estabelecer relações entre essas variáveis, fazendo o seguinte, como você sabe que isso aqui é uma constante, você pode querer derivar isso. Porque aí a derivada, derivar como assim, né? Mas a derivada dá zero, e quando a derivada dá zero, com regra da cadeia e não sei o que, você consegue expressar essa derivada de duas maneiras e você vai ter alguma coisa que vai ser igual a zero. A gente vai fazer isso aqui, ó. A primeira dúvida é que diabo significa derivada, né? Eu tenho uma função P que pega duas variáveis V e T e me dá um número. E eu quero me restringir aos V's e T's que eu sei que essa P dá uma constante. O que significa derivar P com respeito a T? Se P, ao mesmo tempo, você pode olhar assim, com duas variáveis, V e T, não relacionadas umas com as outras. Ou você pode olhar P como sendo uma função de T, só de T. O que significa isso, né? O problema é que aqui a gente tem duas funções. Aqui é uma função que depende de duas variáveis, e aqui é uma função que depende de uma variável só. O povo, nos livros de química, quando eu estudei, eu ficava muito perdido quando eu estudei esse tipo de coisa, era coisa de entropia e coisa desse tipo. Mas aparecia muito uma coisa assim, ó, a derivada da pressão com respeito ao tempo, dadas essas condições todas, que a pressão é constante, que tem essa relação entre pressão, volume e temperatura. Então a derivada da pressão com respeito ao tempo era a derivada da pressão com respeito ao tempo, não, à temperatura. Pressão com respeito à temperatura era a derivada da pressão com respeito ao volume, vezes a derivada do volume com respeito à temperatura, mais a derivada da pressão com respeito à temperatura. Então aparece esse cara aqui, que parece ser muito parecido com esse cara aqui, e eu ficava completamente perdido. Quando a gente fala desse aqui, você está falando da derivada dessa função de t aqui, não é p de t. Né? E quando você fala dessa derivada aqui, é a derivada desta função com respeito à segunda variável. Eu, pessoalmente, acho isso tudo bastante confuso, mas eu queria que vocês pensassem um pouco a respeito. E eu vou mostrar uma pequena alteração que eu acho que deixa as coisas mais fáceis de você entender o que você está fazendo, que é o seguinte. Bom, meu primeiro desafio era falar sobre a derivada disso aqui com respeito à temperatura, e a função que eu estou tratando é essa. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar de φ de t esse número aqui. Aqui é só t,
e aqui é o volume quando essa temperatura é essa daí que a gente estabeleceu, tá? E aí no fundo, quando eu quero calcular a derivada de P com respeito a T, o que eu quero fazer é a derivada da composição, né? Eu quero calcular P em φ de T, isso aqui é φ de T. Então eu quero calcular P em φ de T, e eu quero derivar isso com respeito a T. Então, eu não escrevi aí, mas essencialmente eu quero fazer essa conta aqui. Eu quero fazer isso aqui. Isso aqui é o que eu estou falando da derivada de P com respeito a T, mas eu acho que eles chamam isso de derivada total, porque na verdade é a derivada da composição. Você está olhando P como função de T, não como função de V e T, mas você está juntando essas duas coisas e fazendo uma coisa que é P composta com φ, que é uma função que depende só da temperatura, porque dada a temperatura, o φ me dá a temperatura e o volume. Quando eu tenho a temperatura e o volume, eu posso agora aplicar em T. E aí no final das contas, calcular essa derivada aqui, é calcular a derivada dessa composição. Agora sim, você está naquela situação que você pode usar o gradiente, vai ser o gradiente desse produto interno com a derivada desse, que é a velocidade dessa curva. A velocidade é a derivada desse e a derivada desse. O gradiente da função P é P com as derivadas parciais, que é a derivada não dessa função, mas da função P de V e T, tá? A derivada dessa função aqui, tá? Então, a derivada que eu ponho aqui, o gradiente da P, são as derivadas parciais dessa P tratada como uma função de duas variáveis, V e T. Esse é o gradiente da P, e a derivada da φ é a derivada da V e a derivada da T. Aqui dá 1 e aqui dá a derivada do V. Aqui eu ainda continuo com aquele problema que eu falei que eu não gosto, que é eu estou tratando V em algum momento como sendo variável e em um outro momento como sendo uma função V de T. Eu aconselharia que você desse um nome diferente para cada uma dessas coisas aí. E aí o produto interno desse com esse, aí sim é esse cara aqui que apareceu na nossa fórmula. Produto interno desse com esse é esse vezes esse, mais esse vezes esse. Esse aqui é só 1, então dá esse número aqui. Agora, como você sabe que a pressão não varia, porque você está querendo estudar essa função aqui, onde essa P é constante, essa função aqui está definida para várias coisas e não dá só constante, mas eu estou me restringindo ao caso em que existe essa relação entre todo mundo, todas essas três variáveis aqui. Além dessa relação, eu tenho também essa daqui, que a pressão é constante, né? Então, nesse caso, você sabe que a derivada desse cara aqui é zero. Então, você tem uma relação entre esse daqui e esse daqui. A derivada da pressão com respeito ao tempo dessa função P, não é exatamente a pressão, é essa função P de duas variáveis. A derivada disso com respeito à segunda variável tem que ser igual a menos a derivada dela com respeito à primeira vezes o V' de T. Então você encontrou uma relação entre esse bando de variáveis depois que você disse que você queria tratar só dos P, V e T que satisfazem essa equação e satisfazem essa outra equação. Então tem uma mistureba aqui de função com variável, com coisa assim, que eu acho que é
complicado você já sair misturando as coisas, você falar da derivada com respeito à temperatura e ao mesmo tempo a derivada com respeito à temperatura, fica parecendo que isso aqui é zero, sei lá. Isso aqui significa uma coisa, isso aqui significa outra coisa completamente diferente. Essa é a derivada da função p, quando v e t são independentes, e esse aqui é a derivada da função p composta com essa φ que a gente construiu aqui, né? São coisas diferentes e eu acho que é importante dar nomes diferentes para as coisas. E aí depois que você acostuma, aí você para de dar nomes diferentes e começa, né? Você tem que tomar cuidado para a gente não se tapear com os símbolos, deixar os símbolos tapearem você, porque aqui você poderia concluir que isso aqui é zero, porque isso aqui é a mesma coisa, a derivada com respeito à temperatura e a derivada com respeito à temperatura. Se isso é igual a isso, então isso aqui é zero. Não, por que não? Porque essa derivada é completamente diferente dessa outra derivada. Essa derivada aqui, ela existe no momento que você criou a função pvt. Essa derivada aqui existe. E essa daqui só existe no momento que você decidiu que você ia se restringir a uma determinada situação, onde você pode colocar v em função de t. Você pode colocar v em função de t, agora sim você pode falar de p em função de t total, né? Alguma coisa assim. Não depende mais de v, depende dessa função toda que ela depende só de t. Uma coisa é a derivada dessa função e outra coisa é a derivada dessa função com respeito à segunda variável, certo? Eu acho isso tudo muito confuso e eu acho que é muito bom você saber separar as coisas, e aí depois, quando você estiver acostumado, você mistura tudo de novo aí. Eu acho importante também você saber olhar para isso e saber do que com precisão, sem ser de um jeito esculhambado, você saber exatamente o significado dessa expressão aqui. Eu acho importante, porque nos livros todos que eu vejo por aí, as coisas estão escritas assim. Bom, a revisão é isso. Acho que no final eu embolei um bocado. Se você não entendeu nada dessa coisa de PVNRT, você pode ignorar. E aí para você, então, a aula termina na página uma antes dessa daqui. Não se preocupe com isso aí, não.